Revista Justiça. Debate. E o debate de hoje, que você acompanha também pelo YouTube da Rádio Justiça, com imagens do estúdio aqui da rádio, são sobre decisões. O debate vai ser sobre decisões do STJ e também o direito imobiliário. Vamos começar, por exemplo, com uma recente decisão em que o possuidor tem direito à passagem forçada nas hipóteses de imóvel encravado. Você sabe o que é um imóvel encravado? É aquele sem acesso às vias públicas, e vamos comentar ainda outras decisões do Tribunal da Cidadania. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, começo apresentando o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Júlio Della Moura. Seja bem-vindo, Dr. Júlio. Bom dia. Obrigado, muito bom dia a todos. Também está conosco aqui na Rádio Justiça o Dr. Gabriel Chavegatti. Dr. Gabriel, obrigado também por estar conosco aqui na rádio. Eu é quem agradeço, Sérgio, e bom dia a todos os ouvintes da Revista Justiça. E também está conosco aqui, formando a nossa lista aqui de convidados, o Dr. Bruno Macedo. Dr. Bruno, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Voz do Brasil, da Rádio Justiça. Muito obrigado. Vamos começar então, doutor Júlio, olhando aqui para mim, vamos conversar aqui falando sobre essa decisão importante do STJ a respeito dos imóveis encravados, né? Até quando eu vi esse termo, eu achei curioso, fui lá pesquisar e vi que é aquele sem acesso às vias públicas. Temos uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que o possuidor tem direito à passagem forçada na hipótese desse imóvel encravado, nos termos do artigo do Código Civil, e segundo o colegiado, a existência da posse sem a possibilidade concreta de usar da coisa em razão desse encravamento significaria retirar do imóvel todo o seu valor e a sua utilidade. Algo que parecia ser algo óbvio, mas que o STJ teve também que tomar decisão. Veja bem, é preciso entender que um imóvel não começa encravado, né? Para que alguém ocupe um espaço de terra, ele tem que ter acesso. Então ele teve acesso a esse imóvel, tanto que passou a deter a posse do imóvel, e depois disso chegou um vizinho que resolveu, com documentos sobre os imóveis limítrofes, cercar o imóvel e deixá-lo ali isolado, como o próprio termo diz, encravado, né? Essa é uma ocorrência frequente, doutor Gabriel Chavegatti, já que temos aqui este caso, né? Uma moradora de Foz do Iguaçu pediu uma tutela de urgência em caráter antecedente para essa desobstrução de uma entrada, a fim de ter acesso ao imóvel ao qual era possuidora. Então, o juiz determinou que a empresa proprietária do terreno vizinho realizasse, então, essa imediata desobstrução sob pena de multa diária de R$1.000, limitada a um valor total de R$100.000. Sérgio, a gente tem alguns pontos bem interessantes realmente nessa decisão, né? É um caso relativamente comum. O que nós temos reflexo dessa situação? É o direito tentando se adequar à realidade dos fatos. Nós temos o crescimento da cidade de forma desordenada, e isso é parte da própria urbanização, é uma parte comum da nossa urbanização. O direito imobiliário, o direito urbanístico, ele tenta criar, de algumas formas, algumas maneiras de você controlar ou minimamente, de você reter algum controle sobre esse crescimento urbano. Mas é muito comum que aconteça, e aí no caso específico, né, você tem um imóvel e alguém adquire a propriedade em volta inteira daquele imóvel. E aquele terreno fica encravado. O que é interessante nessa situação é o STJ intervindo sobre o caso e dizendo que aquele imóvel tem direito de passagem, mesmo que a pessoa não tenha propriedade. Então, se você vai no Código Civil, o legislador ordinário, ele entendeu lá no 1285 que o imóvel encravado teria que ter um comprovante de propriedade. E o que a ministra Nancy Andrighi relativizou essa ideia para atribuir também ao possuidor. Então, como o doutor Júlio bem colocou, o imóvel não nasce encravado. Ele se tornou encravado porque outras pessoas adquiriram em torno dele. E aí, a defesa, a legislação, ela não observando, né, assim, a necessidade do possuidor também ter o acesso de passagem, determinou que era apenas o proprietário. Nesse caso, o STJ agiu bem e expandiu
para também o possuidor ter direito ao acesso ao imóvel. Se o imóvel perde o acesso, ele perde a sua função social, ele perde a sua função de habitação. A pessoa não consegue acessar o próprio imóvel, por mais que ela seja um possuidor. Aqui no Distrito Federal é comum isso acontecer, doutor Bruno Macedo? Bom, Sérgio, essa pergunta é interessante porque há muitos anos atrás, quando a gente falava de servidão, era um problema típico de imóvel rural, né? Hoje em dia, com o crescimento desordenado, isso se tornou também um problema urbano. E sim, a gente encontra isso no Distrito Federal. É mais raro aqui no Distrito Federal esse tipo de problema, mas encontra sim, porque aqui, quem morador do Distrito Federal sabe, né, que existe várias formas de se ordenar aqui um crescimento populacional dentro de uma perspectiva imobiliária. Muitas delas têm um planejamento e outras não. A gente sabe que existem invasões e a partir daí o invasor, o possuidor, ele tenta o aproveitamento de espaços, né? E aí acaba, né, tendo conflito de posse, conflito de divisas e muitas vezes tendo espaços encravados mesmo dentro de uma política urbana. E isso acontece sim, eu já vi alguns casos aqui no Distrito Federal tratando desse tema e a tendência é isso se agravar, né, a ter mais. Quando a gente vê uma Corte da Cidadania julgando esse tema, com certeza não é um caso isolado, né? É algo que vem crescendo e que precisa de uma regulamentação, de uma orientação mais específica e até mesmo de uma abrangência, como o doutor Gabriel falou, né? Deixou de ser um direito só do proprietário, passou a ser um direito também do possuidor. Nesse caso, doutor Júlio de la Moura, temos a situação, como o senhor mesmo falou, o terreno encravado não nasce encravado. A gleba é distribuída, as pessoas vão fazendo as suas ocupações, até muitas vezes por familiares ou até por outras pessoas. Invasões, como típicas aqui do Distrito Federal, e aqui o terreno vai ficando lá sozinho, isolado. Nesse caso, quem é que tem que ceder para fazer esta entrada, para que a pessoa tenha acesso ao terreno? Quem que vai pagar a conta? Todo imóvel, então, tem que ter acesso à via pública, né? Então, aquele que fica ao fundo, aquele que fica à margem, aquele que fica isolado da via pública, tem o direito de exigir do que está à frente ou do que está impedindo o acesso à via pública essa passagem. É o que está mais perto da via pública? É aquele que está obstruindo o acesso à via pública. Não, eu falo assim, por exemplo, tem um terreno ali, mas a rua passa por uma grande distância. De fato, acaba sendo o que está mais perto da via pública, né? E ele tem que ceder. E pode ter outros também, né? A gente é comum ver em invasões mais simplórias que eles vão ocupando o terreno. Um terreno, por exemplo, de 2.000 metros, ocupa primeiro uma casa, depois outra, e eles não vão fazendo essa ocupação já prevendo o que seria uma divisão daquele lote maior. Eles vão colocando a casa onde é mais conveniente, então às vezes mais perto do poço artesiano, mais perto de uma caixa d'água, mais perto de um caminho que já existe. Isso vai dificultando formar um polígono que venha a ser futuramente um lote, né, com acesso à rua. E aí então às vezes mais de um ocupante tem que ceder passagem para que o que está mais ao fundo tenha acesso à via pública. Nesse caso, doutor Gabriel Chavegatti, até me lembrei de uma situação que fui numa chácara, né, localizada justamente no terreno encravado. E a entrada para o lote dessa pessoa era estreitíssimo. Passava um carro ali, acho que no máximo uma caminhonete um pouquinho maior. Há alguma regulamentação sobre as delimitações, os tamanhos, da largura desse caminho? Não há uma regulamentação específica sobre esse tamanho ou... Claro, né, sobre largura, nem nada disso. Agora, o que a interpretação, e inclusive uma das interpretações trazidas pela ministra Nancy Andrighi, é que você não pode abusar do seu direito de propriedade. Então, se você com seu direito de propriedade está, de alguma forma, limitando e constrangendo aquela pessoa a sair, você está impedindo ela do uso pacífico daquele terreno. A gente encontra isso aí muito. Recentemente teve uma notícia na BBC falando de um imóvel nos Estados Unidos,
onde é uma casa pequena, o conglomerado condominial construiu em volta dele porque aquela pessoa não quis vender. Então é bastante comum, a gente vê isso bastante em filmes, projetos inteiros de revitalização, de imóveis que precisam construir. E aí você tem um morador que não quer ceder os direitos ou não quer vender e não quer sair. E ele tem o direito assegurado de ficar ali. A mesma coisa acontece no nosso direito. Ele também tem o direito de ficar naquele imóvel. Mas quem está construindo tem que permitir e possibilitar a passagem da pessoa. Né? Você tem que possibilitar que aquela pessoa tenha acesso ao imóvel. Ele não pode, através do seu direito de propriedade, constranger, retirar o sol, retirar a vista, inclusive. A gente tem servidão de vista. Ou seja, às vezes eu construí um imóvel inteiro e retirou toda a visão, uma visão específica que a pessoa tinha do seu imóvel, uma vista específica que eu construí em volta dele porque eu tinha aquela vista, aquela paisagem por muitos anos. Eu tenho uma servidão de vista. Então, inclusive isso, a pessoa que está construindo em volta não pode obstruir. Os casos mais antigos, né, que a gente falava quando a gente estudava na faculdade, os casos doutrinários, a gente falava na pessoa que pegou o seu terreno e construiu um outdoor bem grande para impedir a passagem do sol no terreno vizinho. Isso é um abuso do direito de propriedade e isso aí, sem parcimônia, sem proporcionalidade, o judiciário deve sim intervir para poder regulamentar essa situação. Então, se ele faz uma via muito estreita, o possuidor pode falar, olha, está muito estreito, não dá para passar, quero que amplie essa margem. E a justiça que tem que decidir se está estreito ou não, doutor Bruno? Bom, a gente sempre busca, né, uma solução consensual. E, infelizmente, na maioria dos casos, acaba tendo que ter essa judicialização, porque se as partes não chegarem num consenso sobre uma área útil, viável, né, que atenda ali a função social daquele imóvel, para que ele possa ter acesso às vias públicas, o judiciário tem que realmente definir os limites dessa passagem. Doutor Júlio, e nesse caso, alguém que se sente impedido de acessar o terreno, via judicial, contrata-se também um perito, como é feito esse trabalho? Tem que ser via judicial, né? O conflito entre as partes não pode ser resolvido por suas próprias razões, né? Por atos arbitrários das partes. Então tem que ser via judicial para que a decisão seja tomada em função da análise de um todo, né? Da razão de todas as partes que estão envolvidas e para que seja legítima, né? Senão depois também o acordo entre as partes acaba não prevalecendo por qualquer situação outra que aconteça no futuro. A partir de uma decisão judicial, então, cada um sabe que tem aquele direito definido e que tem que obedecer, que tem que fazer aquilo que foi determinado na decisão judicial. Um perito para essa situação é o agrimensor? Pode ser o agrimensor se isso se tratar de uma área rural. Pode ser um agrimensor, pode ser um engenheiro florestal. São peritos que atuam no meio rural, ok? Agora, no ambiente urbano, pode ser também uma outra especialidade. A gente pode encontrar aí um engenheiro civil também vai atuar, um arquiteto. Quando a gente fala de perícia, a gente precisa pensar que nos grandes centros a gente tem um profissional para cada área específica. Então é fácil para o judiciário encontrar o profissional que ele precisa para aquela área específica. Mas quando a gente fala do interior do país, então o judiciário não tem acesso necessariamente. Numa cidadezinha do interior, você não vai ter engenheiros de todas as especialidades, você não vai ter perito de todas as áreas. E o juiz tem que julgar a causa. O juiz não pode se omitir, ele não pode se furtar de julgar uma causa que foi levada ao judiciário. Então ele acaba fazendo uso daquele profissional da região que tem mais conhecimento técnico a respeito da área. Então nos grandes centros o juiz vai encontrar o profissional mais habilitado, formado para aquela atuação. Mas no interior, normalmente e comumente é utilizado aquele profissional ali da área, da região, da cidade vizinha, que tem mais conhecimento técnico a respeito daquela matéria. Doutor Júlio, já falamos aqui sobre torres e telefonia celular.
Nesse caso, você já encontrou situações também que a empresa que queria instalar uma torre precisava ter acesso a algum terreno ou não? Sim, eu já vi situação em que a torre foi instalada preliminarmente, de uma forma regular, pré-estabelecida dentro do imóvel, e no passar do tempo, o imóvel foi sendo fracionado pelo proprietário e as partes em volta da torre foi sendo ocupada. E como a torre é pouco visitada, né, ela recebe a visita do técnico, mas não é uma visita muito regular, é mais para manutenção preventiva ou quando há algum problema. Quando o técnico chegou no local, não tinha como ter acesso porque em volta da torre todo mundo tinha cachorro, estava tudo cercado e ele ficou ilhado sem saber como é que ia ter acesso. A empresa teve que intervir e provocar o acesso à torre, né, para que ela pudesse então continuar com a manutenção daquela parte do imóvel que ela tinha posse, ainda que por locação, para a manutenção do sistema lá. Fizeram o quê? Um caminhozinho, um corredor, um acesso de carro? O que foi feito? Para eles bastou um caminhozinho cercado para que os cachorros daquele imóvel que estava impedindo ficassem ali dentro do lote sem impedir a passagem do técnico, né? Nesse caso, bastou simplesmente um caminho mesmo, estreito, coisa de meio metro a 1 metro, para que ele tivesse acesso. E foi via judicial isso ou não precisou? Não precisou porque as pessoas muito simples estavam em volta da torre e entenderam que era mais fácil deixar passar do que comprar uma briga de impedir passar. Pois é. Vamos falar de uma outra decisão. Você tem mais algum comentário sobre essa questão que envolve os imóveis, os terrenos encravados? Não, estamos bem conversados. Já esgotamos bem o tema. Vamos para um outro tema, já que a primeira turma também do STJ ela reafirmou o entendimento que, após a entrada em vigor da Lei Complementar 118 de 2005, são consideradas fraudulentas as alienações de bens do devedor posteriores à inscrição do crédito tributário na dívida ativa, a menos que ele tenha reservado quantia suficiente para o pagamento total do débito. Explique para nós essa decisão, doutor Gabriel. Sérgio, isso é um problema que tem tirado o sono não só de advogados, de corretores e de compradores de imóvel. A lei define que quando você vai comprar um imóvel, é necessário que você faça uma verificação da situação pessoal da vida do vendedor. Então, você vai verificar se ele tem ações judiciais que possam colocar ele em uma situação de inadimplência, eventualmente dívidas, inscrições em dívidas ativas ou débitos sobre o imóvel. E tudo isso interfere diretamente na venda, porque pode, de alguma forma, configurar uma fraude aos credores. O ponto específico é que o Código Tributário Nacional define no artigo 185 que se há uma inscrição em dívida ativa, então se aquela dívida já está inscrita, tanto a Fazenda Nacional quanto a Fazenda Pública de modo geral, ela pode ser nacional, ou do DF, ou estadual, ou municipal, se há uma inscrição em dívida ativa, o judiciário tem que presumir a fraude ao credor. Então, quando você vai fazer a compra de um imóvel, você pediu as certidões daquela pessoa, e alguma daquelas certidões apresentou a dívida ativa, aquela inscrição em dívida ativa do vendedor, o ideal é que no negócio você oriente ele a fazer o pagamento daquela dívida ativa antes de você fazer a compra do imóvel. Mas por que isso tem se tornado um problema? Antigamente você conseguia ter acesso a esses dados com facilidade. Hoje, os dados de dívida são dados que são considerados dados pessoais. Então, pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é um direito constitucional, né? Esses dados de dívidas são pessoais. Então, só quem consegue retirar o dado, o extrato do tamanho da dívida daquela pessoa é a própria pessoa. Então, nós temos alguns casos aqui. Digamos, por exemplo, que a pessoa vendeu para o fulano. E o fulano agora está te vendendo para o ciclano. O ciclano vai verificar os dados daquele que está vendendo para ele e verifica que está tudo certo. Mas o fulano, na hora de comprar, não teve esse cuidado. Na hora que você vai fazer o retorno para aquele primeiro vendedor original, se aquele vendedor estava com a dívida ativa, estava com uma inscrição em dívida ativa,
o judiciário pode considerar que houve uma fraude ao credor em toda a cadeia de venda e simplesmente desconstituir aquela venda, né? Assim, considerar aquela venda fraudulenta à fazenda pública e desfazer, penhorando o imóvel que está lá na frente com o ciclano. Então, você comprou um imóvel, o ideal que a gente fala é fazer o que a gente chama de diligência para verificar nos últimos 20 anos as inscrições todas de todos os compradores, de todos os vendedores. E aí você verifica toda a cadeia de compra e venda, fazendo uma verificação da situação pessoal de cada um. Mas até esse momento, aí isso vira isso é um inferno para o advogado e um inferno para o corretor imobiliário. Porque muitas vezes, se uma dessas certidões está positiva, ela não sai gratuitamente, ela não sai diretamente. Se uma dessas pessoas tem dívida, é preciso que aquela própria pessoa retire um extrato. E aí você não tem acesso. Isso está assim, causando uma insegurança, especialmente para os corretores, porque a gente está sem acesso a esses dados por conta da LGPD. E aí, a gente precisa verificar o que é que o judiciário pode fazer nesse caso para poder construir melhor, mais segurança para as partes. Uma dessas partes está no próprio parágrafo único do 185, que diz: se aquele comprador tem outras possibilidades de sustentar aquela dívida, então não se configura fraude ao credor. Situação complicada, né, doutor Bruno? Temos aqui essa situação. Antes de comprar o imóvel, uma pessoa verificou que não havia registro de penhora ou qualquer outro impedimento à aquisição. Entretanto, a construtora, primeira proprietária do imóvel, teve um débito tributário inscrito na dívida ativa pela Fazenda Nacional antes de realizar a primeira venda. E a defesa, então, da última adquirente, ela sustentou que foram feitas as averiguações necessárias e, por isso, não houve má-fé no negócio. Como comprovar que não houve esta má-fé é algo muito difícil para o advogado, para o corretor? Sim, como o doutor Gabriel explicou, é algo extremamente preocupante, né? O tema má-fé, né, quando a gente fala de fraude à execução, fraude contra credores, é sempre um fator muito desafiador, porque a má-fé ela é algo intrínseco, né? Intencional, é muito difícil você provar intenções. E o que a legislação trouxe e o STJ acabou validando foi tornar uma regra absoluta, né? Que a gente sabe que no direito não existe direito absoluto, né? Mas a gente viu nesse julgado que essa presunção ela é absoluta. E isso é preocupante porque isso trouxe para os negócios imobiliários uma complexidade maior, trouxe ali uma elevação dos riscos e do custo do negócio imobiliário. Antes, a gente se preocupava como advogado, com os agentes de corretagem, em analisar a condição jurídica dos últimos 20 anos. Agora eu preciso analisar praticamente toda a cadeia dominial do imóvel, né? Então, é algo extremamente preocupante. O comprador de boa-fé, ele, no final das contas, que foi escolhido para pagar a conta, né, dessa presunção. E, bom, o acesso aos dados é realmente algo desafiador, porque a gente observa na prática que, como no próprio julgado, a parte tinha obtido as certidões e não tinha lançado débito. Então, podemos dizer que talvez ele tenha sido induzido, né, à compra de uma forma legítima. E isso não pode acontecer mais, porque a parte que compra ainda com as certidões, sem ter a certeza de que não existe débitos tributários e de que também não existe patrimônio suficiente para que o negócio possa ocorrer de forma segura, sem ser considerado fraude, ela vai estar assumindo um débito. Além de ter o imóvel dela sequelado com a dívida, ela está assumindo aquele débito que veio junto com o imóvel, de certa forma. Doutor Júlio, que situação difícil para o advogado, né? Especialista em direito imobiliário, quando vai fazer essa assessoria para alguém que pretende comprar um imóvel. Explica um pouco melhor para a gente. Então, tem que fazer uma busca de 20 anos desse imóvel
Isso é suficiente ou temos que nos aprofundar mais nessa? É uma cadeia sucessória que chama isso? É a certidão de ônus ou a certidão de matrícula do imóvel, quando o imóvel tem matrícula, ela indica ali, ela diz a história do imóvel. Então ela traz todas as pessoas que foram proprietários daquele imóvel, né? Todo mundo que participou daquele imóvel consta na matrícula do imóvel quando a matrícula está atualizada. Então, ao vender um imóvel matriculado, é possível, através dessa certidão de matrícula, conhecer quem foram os proprietários anteriores. Então, assim, a gente pode pensar, sim, em voltar, pelo menos, em voltar 20 anos. Mas quando esse imóvel tem menos de 20 anos, então você acaba alcançando todo mundo na matrícula com menos tempo. Agora, se esse imóvel tem mais de 20 anos, se você chega a analisar os proprietários até os 20 anos, por que não continuar mais adiante e garantir realmente segurança jurídica? Tem que chegar até o primeiro? O ideal é que chegue até o primeiro. Por quê, Sérgio? Porque o Instituto Fraude à Execução não tem prescrição. A fraude não tem prescrição. Então pode ser um ato muito antigo e vai repercutir agora. E também independe de quantas vendas houve após a fraude, né? O ato que está sendo encarado como fraude. Então, pode ter transferido depois 10 vezes, 20 vezes, independe. O judiciário, numa situação de se comprovar, de se constatar a fraude à execução, ele vai desconsiderar aquele ato que foi o ato da fraude e aí, por consequência, todos os seguintes acabam prejudicados, né? É importante ressaltar aí, então, que, como o Dr. Bruno disse, até alguns meses atrás, o advogado ou o corretor de imóveis se ocupava de analisar o vendedor atual do imóvel, né? E agora é importante que a sociedade saiba que já não é mais o bastante isso, que a gente tem realmente que varrer a cadeia dominial buscando saber se os proprietários anteriores estavam envolvidos, eram executados, né, de uma execução fiscal, de débitos tributários, né, para que haja essa segurança jurídica. E nisso abre um campo aí para o advogado, porque isso extrapola o alcance da responsabilidade profissional do corretor de imóveis, Sérgio. O papel do corretor de imóveis, o que está estabelecido como responsabilidade para o corretor de imóveis, não alcança o que é estabelecido normalmente para a profissão do advogado, para a atuação do advogado. O comprador e o vendedor têm que ter ciência, tem que levar em consideração que o corretor tem o papel de aproximar as partes, de apresentar o negócio, ok? Por mais que esteja no Código Civil, que é a responsabilidade do corretor informar dos riscos do negócio, quando esse risco extrapola a alçada da profissão dele, passa a ser do outro profissional, que no caso é o advogado. Então está cada dia mais difícil de se fazer uma compra e venda segura só com a atuação dos corretores de imóveis, porque apesar de atuarem com extrema capacidade dentro do que é da alçada deles, né, o conhecimento de mercado, o conhecimento do imóvel, a negociação, o contrato de compra e venda, a emissão das certidões, tudo isso está dentro da alçada do corretor de imóveis, mas verificar se todos os proprietários anteriores tiveram ou não uma execução fiscal que venha a afetar, que venha a ter efeito naquela venda que está sendo feita, exige um conhecimento jurídico muito abrangente. Então, não pode ser exigido do profissional corretor de imóveis. É preciso mesmo aí a atuação de um advogado. Porque, como o Dr. Gabriel disse anteriormente, é muito difícil chegar a esses dados agora com a Lei de Proteção de Dados. A gente não tem essa informação disponibilizada de forma pública. E como é que supera isso? As certidões cíveis, a certidão civil da Justiça Federal e da Justiça Estadual, ela vai trazer as execuções fiscais que estão em curso no momento. Okay? Então, ali é um indício. A pessoa pode ter um débito fiscal e ele não foi inscrito ainda em dívida ativa. Nesse caso, esse débito não vai ter esse efeito de fraude à execução que a gente está dizendo, ok? Porque não estava inscrito. Agora, todo aquilo que está inscrito antes da venda vai ter esse efeito. E não basta aqui, nesse Instituto de Fraude à Execução, no caso da execução fiscal, querer provar a boa-fé. Porque a boa-fé não é mais parte, desde 2005,
a boa-fé não é mais defesa para a fraude e execução. Você pode sim ter comprado em boa-fé, e a maioria das pessoas compram em boa-fé. Sim. Mas não ter observado se aquela pessoa estava inscrita em dívida ativa provoca, por força de lei, né, por força de interpretação legal, a presunção absoluta da fraude e execução. Quando a gente trata de presunção relativa, então a gente pode argumentar algo mais que esteja envolvido ali, como por exemplo a boa-fé, né? Agora, quando a gente fala de presunção absoluta, então não adianta mais alegar boa-fé. Não é mais instituto de defesa, não é mais instrumento de defesa para fraude à execução. Não existem inocentes, é isso? No caso de fraude à execução, não existem inocentes. Existem ignorantes no assunto, né? Pessoas que não conhecem da matéria, compradores saem para comprar imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sem uma advocacia preventiva. Então ele está aceitando o risco da ignorância no assunto. Às vezes quer fazer uma economia burra e acaba tendo prejuízo muito grande. Isso. Um dia, Sérgio, abrindo um parêntese, eu perguntei para um colega publicitário por que um vendedor de imóvel concordava facilmente em pagar 5% do valor do imóvel para um corretor de imóveis que ia apresentar o negócio, fazer o negócio e tudo de uma forma brilhante, mas limitado ao negócio, né? E não concordava em pagar 1% do negócio ao advogado que ia trazer segurança jurídica. E ele me respondeu assim, um publicitário me respondeu assim imediatamente, e só a partir desse momento eu entendi. Ele respondeu o seguinte: o corretor que recebe 5% coloca 1 milhão no bolso do vendedor, que antes estava imobilizado. Então ele traz o dinheiro. O advogado que cobrar 1% para fazer uma análise de segurança jurídica, ele tira 1% do bolso do vendedor. Então é um custo. O corretor é um benefício, ele transforma o imóvel em dinheiro. O advogado é um custo, porque ele tira aquela despesa do bolso, é um honorário que ele tem que pagar. Depois disso foi que eu entendi por que é tão difícil demonstrar ou convencer os compradores de imóveis, os vendedores de imóveis, que segurança jurídica, que prevenção de risco é muito importante na compra de imóveis e tem o seu valor, sabe? Mas é isso. Agora está aí mais uma vez o judiciário mostrando para a sociedade que comprar e vender imóvel não é como ir no mercado e comprar uma mercadoria, sabe? Não estão nem protegidos pela relação de consumo, porque é considerada relação entre particulares. Esse cuidado comprador e vendedor tem que ter. E não podem pensar, não podem querer atribuir tamanha responsabilidade ao corretor de imóveis, porque não fez parte da formação do corretor de imóveis segurança jurídica com essa profundidade. Situação bem complicada, né, doutor Gabriel? Mas e se aquela pessoa tem um imóvel, tem um processo rolando, em andamento, e faz a venda desse imóvel até para se desfazer logo do bem? Ela está cometendo um tipo de fraude? Existem 2 casos, Sérgio, nessa situação que a gente pode comentar. E aqui eu vou reforçar aquilo que o doutor Júlio colocou e colocou brilhantemente. O trabalho e a importância de ter um advogado, muitas vezes, acompanhando essas situações. Ou, minimamente, né, assim, o trabalho da escolha de um bom corretor que tenha uma assessoria jurídica bem estruturada. A gente tem 2 casos na situação, porque a lei, quando definiu, olha, você vai ter que apresentar para o seu comprador que você não tem dívidas. E muitas vezes, ou que você não tem processos. Muitas vezes aquele vendedor está fazendo a venda do imóvel para poder quitar os próprios processos. Então a gente naturalmente entra em situações de inadimplência. É bem natural. Pela nossa vida, pela falta de orientação financeira, que nem todos nós temos, por situações cotidianas, imprevistos de saúde, que levam a gente a situações de inadimplência. Isso é natural. A gente tem que lidar com isso na sociedade, não como encarando aquele devedor como uma pessoa de má fé, mas entendendo que ele é uma pessoa que muitas vezes se endividou. E aí ele está numa situação onde, dentro daquela organização financeira dele, ele precisa fazer a venda para poder quitar aquelas situações. E aí você tem... aí sempre dá uma análise de caso a caso. Você pode ter aquele caso onde você tem processos que são justos,
que a parte realmente reconhece que ela tem que pagar, e você tem aqueles processos que sequer tem uma sentença, que a parte não reconhece aquela dívida como válida, ou acha que tem um exagero, e ele, de alguma forma, aquilo vai impedir a venda dele. Então, tudo isso pode ser acompanhado de uma boa assessoria, de um bom corretor que faça um contrato onde ele insira esses débitos e insira obrigações da parte de caucionar, de alguma forma, aqueles processos, para que aqueles processos, eventualmente, se tornarem dívidas no judiciário, ou títulos judiciais, que eles não interfiram naquela venda. Então, aquele imóvel não vai ser trazido para a venda, para aquela situação. Então, é possível que ele ainda discuta, mesmo que seja uma dívida tributária, que tem, como foi colocado pelo Dr. Bruno, uma presunção, né, de fraude ao credor, ou seja, não posso alegar presunção de boa-fé, mesmo que seja uma dívida tributária, eu posso caucionar aquela dívida e aí prosseguir no debate, prosseguir discutindo com o juiz, falando, olha, essa dívida aqui não é direito, a fazenda pública eu já paguei, coisas nesse sentido, que possam, que o juiz tenha aquela caução, suspende a exigibilidade e aí não vai atingir a venda do imóvel. Então são proteções que um bom corretor e um bom advogado conseguem dar para o contrato de forma a fazer essa situação, de forma a validar aquele negócio, né? Mas nem sempre é o que acontece. Aliás, raramente é o que acontece, né? Em geral, como o Dr. Júlio bem colocou, a gente tem uma percepção de que quanto mais eu observar aquela situação, quanto mais eu gastar com profissionais daquela situação, menos eu vou ter no meu bolso, menos eu vou ter daquele negócio, e aí vira uma dificuldade a mais, né? A pessoa assume um risco, como é o capitalismo, a gente sabe, o capitalismo é risco, né? Então a pessoa assume o risco de que o imóvel dela seja considerado como fraude ao credor. É preciso observar que isso, a gente tem um avanço quando a gente está falando de particulares, diferente do avanço quando a gente está falando em fazenda pública. Em fazenda pública a gente tem uma presunção de má-fé, caso a pessoa venda e tenha uma certidão ativa já inscrita. A legislação tem evoluído para que o que a gente chama é uma lei relativamente recente, uma lei de 2019, que vai dizer que é o que a gente chama de concentração de atos na matrícula. Então, a matrícula é um auxiliar muito importante para poder validar qualquer ação que possa causar risco ao processo, tem que estar inscrito na matrícula. Então, eu tenho uma concentração de atos. Se por acaso não está inscrito na matrícula, a presunção é de boa-fé do adquirente. Então, para situações de particulares, é importante que ele verifique a matrícula, verifique, está inscrito na matrícula, aquela ação está inscrita na matrícula. Se não tiver, é possível sim que o particular seja considerado como de boa-fé. Nesse caso, doutor Bruno, vamos fazer aqui um beabá, uma regra. Como o nosso ouvinte que pensa em comprar um imóvel, quais regras ele tem que seguir, quais os conselhos que o senhor deixa? Bom, como a gente utiliza muito no meio acadêmico, a gente classifica para facilitar o entendimento, né? Então, eu particularmente gosto muito de classificar as dimensões que um imóvel tem, que um negócio imobiliário tem, para a partir daí a gente começar o processo de investigação, o processo de análise do caso concreto. Bom, obviamente, o que a maioria das pessoas já tem em mente é analisar a estrutura física do imóvel, né? Isso daí um engenheiro civil resolve, um corretor. Na sequência, a gente tem uma análise administrativa do bem, que é a regularização dele junto à prefeitura, né, alvará, habite, ou aqui no Distrito Federal junto à administração. Agora tem a central, né, de aprovação de projetos. Temos aí uma análise administrativa que é preciso fazer esse checklist. É preciso fazer também uma análise do bem, né? Uma análise jurídica do bem, vamos assim dizer, no sentido de investigar a matrícula, a partir da matrícula, observar o histórico, a cadeia dominial, tudo aquilo que existe e que foi lançado nos seus atos constitutivos ali, que consta na matrícula do imóvel. E também é necessário fazer uma investigação da vida do vendedor. Da vida que sentido?
na vida financeira, né? Logicamente, porque o que acontece? A fraude de execução, ela é justamente isso. Ela é o balancear entre débitos e patrimônios. Então, se a pessoa tem dívida, mas não tem patrimônio suficiente para saldar essa dívida e ela está se desfazendo do seu patrimônio, aí está caracterizado a fraude, né? Então, essa investigação, não apenas do imóvel, mas do vendedor, ela é essencial, porque é a dívida do vendedor que vai sequelar o imóvel. Como no caso, o vendedor tinha débitos tributários, né? E a partir daí que foi caracterizado a fraude, né? E a regra trouxe... eu compreendo essa regra porque ela realmente tem a intenção de blindar o erário público, né? Para que não haja... Realmente, quando você torna absoluta uma regra dessa, você blinda a inadimplência tributária se tem um imóvel vinculado. E então é preciso fazer essa investigação através de certidões, através de análise nos tribunais, de processos de execução, para saber se o débito que a pessoa possui no nome dela pode comprometer o negócio imobiliário. Porque se ele não tem outros bens para resguardar aquela dívida, ele também não pode se desfazer daquele bem sem quitar os débitos, porque isso, se falando de débito tributário, só alcança o comprador. E acontece na prática que as pessoas esquecem de olhar o vendedor, né? Vamos dizer assim, a saúde financeira do vendedor. E essa saúde financeira é essencial para que o negócio ocorra de forma segura e que não venha ter problemas lá na frente, né? Doutor Júlio, para esgotarmos esse assunto, existe a possibilidade num contrato de compra e venda, alguma cláusula que preveja o aparecimento dessa penhora em tempos futuros? Isso é responsabilidade de quem vende e acaba isentando o comprador atual? Existe previsto no Código Civil já o direito à evicção, né, que prevê que na compra e venda de imóvel, que é o objeto que a gente está tratando aqui, se aquele comprador vier a perder o imóvel por uma causa direta, que antes era do vendedor, então ele pode regressar contra esse comprador e exigir, né, o valor do imóvel à época que ele perdeu. Então, o comprador, num caso desse de fraude à execução por execução fiscal, ele pode se resguardar, caso ele venha a perder o imóvel, desse instituto, de regressar contra aquele vendedor que foi constatado em fraude, a restituição do valor que ele pagou no valor do imóvel à época que ele perdeu o imóvel. Essa é uma segurança. Agora, colocar no contrato simplesmente essa responsabilidade outra, que não essa, não é compatível, porque o que está no contrato, ele não pode ir contra o que a lei estabelece como ordem pública. Então, não basta simplesmente querer colocar no contrato, muito embora o entendimento geral do contrato é que o contrato é a vontade das partes, mas é a vontade das partes desde quando não fira os preceitos legais, né? Porque se um terceiro reclama aquilo, vai prevalecer o que está na lei. Então, simplesmente colocar no contrato não é o bastante. Esse comprador vai poder se resguardar, independente de estar no contrato ou não. Ele vai poder se resguardar de previsão legal para regressar contra aquele vendedor que causou aquele prejuízo, né? E a possibilidade dele receber o dinheiro de volta é mais difícil. É mais difícil, porque até vamos imaginar que se houve realmente a venda do imóvel no intuito de fugir ao pagamento daquela execução fiscal, ele já não tinha mais bens, ele já não tinha e não adquiriu mais bens dali em diante, né? Então é muito difícil realmente conseguir isso, né? Doutor Gabriel Chavegatti, outro assunto interessante também que envolve o STJ, vagas de garagem, é isso mesmo? A disputa, quais tipos de disputas até que surgem por causa de vagas de garagem? Temos aqui várias decisões até, né? Sim, Sérgio, a gente tem, o STJ tem atuado com muita sapiência, né? Assim, essa atuação para a regulamentação do direito imobiliário está muito vinculado a essa ordenação do Código Civil. E aí o STJ entra com, especialmente a terceira e a quarta turma,
definindo temas que são da nossa vida cotidiana. Uma delas, realmente, é a situação da vaga de garagem. A vaga de garagem para a gente entender, a gente tem 3 tipos de situação onde você pode definir o regime jurídico da vaga de garagem. Então, a vaga de garagem ela pode ser autônoma, ou seja, ela tem uma inscrição própria como registro imobiliário. Ela é definida, para eu ter um registro imobiliário da vaga de garagem, eu tenho que estabelecer qual é direitinho as delimitações dela, os limites, e aí ter um registro próprio, ela vai pagar um IPTU próprio, ela vai pagar ela vai ter um registro imobiliário próprio, ela tem uma certidão de ônus próprias, ela é autônoma. Eu tenho uma unidade imobiliária, né, que é a unidade residencial ou comercial, mas eu tenho também aquela vaga de garagem com sua matrícula própria. Ela pode ser também um acessório da unidade imobiliária. Então eu tenho o apartamento ou a loja e junto dela, na própria matrícula do apartamento ou da loja, eu tenho uma área destinada à vaga de garagem. Então, dentro daquela área privativa, inclui um percentual, que é o percentual da garagem. E eu posso ter também ela definida como área comum do condomínio. Então, eu tenho direito a uma vaga de garagem no condomínio, mas a definição foi feita por assembleia condominial e é uma área comum. Indeterminada. E aí, esse é exatamente uma das decisões do STJ. O fato dela ser indeterminada, considerada acessória ao apartamento, não dá direito ao proprietário da unidade imobiliária de requerer que ela seja determinada. Então, se eu tenho lá, você tem direito a uma fração uma fração privativa ou comum de 15 metros quadrados, para a sua vaga de garagem. Quem vai definir isso é a Assembleia Condominial, qual vaga é. E se ela quiser colocar isso como comum, é muito comum em São Paulo, por exemplo, casos desse sentido, onde você tem vagas que são administradas pelo próprio condomínio. Então não é a pessoa que vai e coloca, a pessoa entrega na mão de um manobrista, o manobrista ele vai encaixando os carros. Então a pessoa, para sair de casa, ela tem que ligar pro condomínio e falar, olha, eu vou tirar meu carro tal hora. E aí o manobrista vai fazer o deslocamento, porque a quantidade de carros é grande, o espaço da garagem é pequeno, ele vai administrando aquilo, ele consegue economizar, né? Como ele tem a chave de todo mundo, ele consegue economizar o espaço. Então isso é bastante comum. O que o STJ falou, e esse caso específico era isso, uma pessoa que ela tinha direito a 2 vagas de garagem, ela queria que fosse delimitada a vaga de garagem do apartamento dela. O STJ falou, ele não é legítimo para fazer isso, quem tem que fazer isso é a convenção condominial. Se a convenção condominial não o fez, não é o proprietário quem tem direito a isso. Doutor Bruno, o que o senhor pode trazer de experiência prática aqui do Distrito Federal sobre disputas de vagas de garagem? Olha, eu vejo bastante a questão tanto da penhora como locação de vaga de garagem, né? A legislação trouxe aí uma solução para isso, porque acontecia muito de a pessoa ter uma vaga de garagem e às vezes não ter um carro ali para utilizar e alugava, e quando não tinha ali outros moradores daquele condomínio para alugar, alugava para um vizinho fora do condomínio. Isso trazia bastante problema também. Isso, a maioria hoje a convenção de condomínio já traz do regimento interno essa vedação, né? E o que eu vejo hoje é que a vaga de garagem ela se tornou ali um bem valioso, né? A gente vê nas execuções, muitas vezes você penhora um imóvel e você não consegue vendê-lo em asta pública. Mas quando você penhora uma garagem, você vai vendê-lo em asta pública ali, lógico que tem que ser vinculado aos condôminos. Isso tem bastante sucesso. E logicamente, a gente está vivendo hoje um problema muito grave de mobilidade urbana, né? É muito difícil você ver por residência quem tem apenas um veículo, né? A maioria tem mais de um veículo e às vezes tem que colocar de fora do condomínio, uma questão de segurança. Então a vaga de garagem se tornou algo valioso e é muito comum a gente ver hoje penhoras de vagas de garagem, né? Principalmente das
garagens que são autônomas, né? E tem a decisão do STJ falando que não é bem de família, que pode estar sujeito a penhora. Então, isso se tornou, vamos dizer assim, para quem trabalha com recuperação de crédito, um bem valioso, né? Doutor Júlio, algo a acrescentar sobre essa questão das vagas de garagem ou posso já partir para um outro tema? É sempre bom dizer que confusão envolvendo vaga de garagem está sempre associada a condomínio, né? Tem sempre mais de um com direito àquela vaga e aí por isso a confusão. E as confusões de condomínio, elas vão sempre bater primeiramente lá na Assembleia. Antes de brigar com o vizinho, antes de querer impor ao síndico a utilização daquela vaga ou daquele jeito, é melhor que esse condômino que se vê ali prejudicado ou com direito, levar essa questão para a Assembleia, para ser discutida em Assembleia e lá ele garantir então o que ele está querendo para si. E só para finalizar então sobre vaga de garagem, um outro conselho que o senhor dá: quando a pessoa vai fazer a aquisição de um imóvel, como ela deve procurar onde vai ser a vaga, a metragem dessa vaga, porque o que vemos muitas vezes são condomínios que acabam fazendo uma readequação, fazendo uma nova medida das vagas de garagem. E é importante também, Sérgio, se atentar à documentação, porque não basta descer lá no subsolo, por exemplo, ou ir no pátio das vagas e aceitar que aquele espaço que está sendo mostrado ali é a vaga dela, porque muitas vezes quem está mostrando a vaga pode estar até confuso também em relação a isso, se é aquilo mesmo ou não, né? Então o fato de ter uma vaga específica no documento, atrelada ao imóvel, ou uma fração ideal que dá direito a uma vaga no pátio de estacionamento, é preciso consultar realmente, além da documentação, o condomínio, o síndico, para saber se aquele imóvel que ele está adquirindo tem realmente direito àquela vaga e como é o regimento daquela vaga, né? Se é por sorteio, de quanto em quanto tempo, para que ela saiba que ela está adquirindo um imóvel com vaga, mas quais são as especificidades, quais são as características dessa vaga, né? Como utilizar essa vaga que ela está adquirindo junto com o imóvel. Vaga de garagem que temos outros problemas, um vazamento do cano da água, do esgoto em cima da garagem, é algo que cai da varanda em cima da vaga de garagem, o assunto não para, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Quero partir agora para as considerações finais, agradecendo a presença inicialmente do advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Gabriel Chavegatti. Obrigado por estar conosco. É sempre um prazer, Sérgio. Fico muito feliz de estar aqui na companhia desses dois colegas tão capacitados e estamos à disposição para outras vezes. Doutor Bruno Macedo, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Suas considerações finais. Bom, eu agradeço a participação, a oportunidade. Eu sou um grande fã aqui desse programa. E, bom, é isso. Eu acho que de tudo aqui que foi colocado, o que me chamou mais atenção, que é o público, né, deve tomar conhecimento disso, é justamente a necessidade, né, de uma consultoria especializada em razão dos negócios imobiliários que cada vez mais ganham mais complexidade, né? Também agradeço ao Dr. Júlio Della Moura, advogado especialista em direito imobiliário, nosso decano aqui nesta área, né, Dr. Júlio? Quais as suas considerações finais? Obrigado por estar conosco. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gabriel, Dr. Bruno. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela atenção de todos os ouvintes. E o que o senhor deixa de conselho final, então, Dr. Júlio, para o nosso ouvinte? Temos essa questão de ter uma boa assessoria jurídica e o que mais? Eu acho que negócios imobiliários, eles têm que ser vistos como uma compra especial, sabe? A legislação trata o negócio imobiliário de uma forma especial. O negócio imobiliário, em toda a legislação brasileira, ele não se confunde com qualquer outra mercadoria. Então, há toda uma prevenção em termos de documentação, em termos de registro, e em função disso também, toda uma interpretação muito especialista por parte do judiciário. Então, é preciso que a sociedade entenda, um comprador e vendedor, que vender imóvel não é simplesmente sair no final de semana, anunciar e assinar um contrato. Porque envolve até uma vida, né, muitas vezes. Na maioria das vezes, uma vida toda de trabalho, dedicação, as poupança. Pessoas estão adquirindo um imóvel com o único recurso que tem, com aquilo que juntou a vida inteira, está trocando de imóvel para um maior com
o imóvel que foi trabalho, que foi luta a vida inteira, ou que foi herança deixada pelo trabalho, né, dos pais, enfim. A gente não pode, de forma alguma, na sociedade brasileira, a gente lidar com compra de imóvel como se fosse uma mercadoria qualquer. E isso eu digo, Sérgio, e os colegas vão concordar, independente do valor do imóvel, a compra de imóvel não é mais simplificada porque o imóvel é mais barato. A pessoa que está comprando um imóvel mais barato, muitas vezes aquilo é tudo na vida dela. É mais fácil um rico perder 2, 3, 4 milhões sem que isso faça diferença para ele na compra errada de um imóvel, sem prevenção, sem segurança jurídica, do que uma pessoa mais simples, uma pessoa mais pobre, perder 100 mil, 200 mil, que aquilo é tudo na vida dela. Então, a venda de imóvel deve ser olhada com um toque muito especial e de forma preventiva. Eu não acredito que qualquer pessoa, por mais pobre que seja, não vai encontrar um advogado que se disponha a tratar da causa dela por um valor que ela possa pagar, ok? A gente vê eu vejo isso muito comum entre os colegas, por mais que os honorários de advogados sejam substanciais, significativos, todos os colegas, todos os advogados, com raríssimas exceções, não têm uma abertura do seu escritório para um trato mais simplificado, para uma questão mais social e com o prazer e com a satisfação de levar o seu conhecimento, de atender aquela pessoa a um custo muito mais baixo do que ele costuma praticar, porque é da advocacia esse mumus público.